É isso aí, pessoal! Começou a live que não é ao vivo, né? Nada mais normal do que o nosso Brasil de hoje. Então, já expliquei na sala de aula por que a gente está fazendo os vídeos dessa maneira. Estamos aqui nas redondezas de Canoas, tá? O Rafael está aqui ao meu lado. Né? Não sei se aí apareceu a mão dele, ele está operando, ele vai ser meu operador, vai passando as imagens, tá? Primeira coisa, um avisozinho, tá? Tomem cuidado, já falei para vocês, essa prova é um pouco diferente. Não deixem as questões em branco, por favor. Tem bastante questões dissertativas nas provas de vocês. Lembrando, essa é a live do sexto, depois vem a live do sétimo, oitavo e nono. Todas estarão no site. Desculpa eu estar falando live, mas é que, né, eu me habituei a isso, tá? Outra coisa, tá? Primeira coisa, vamos lá no sitezinho da escola, aquele sitezinho que a gente fez com muito amor e muito carinho, eu e o professor Rafa, a gente mantém. De vez em quando a gente demora para dar uma alimentada. Clica na abinha do seu ano correspondente, no caso é o sexto ano, e lá você vai ter resumos, PowerPoints, os trabalhos que alguns mandaram, ou seja, os resumos das apresentações, e tudo isso é ferramenta para vocês estudar. Agora, né, para tentar fazer um videozinho mais dinâmico e poupando algum tempo, vamos lá. Primeiro assunto que nós trabalhamos, questão de prova, tá? A questão da formação dos povos gregos, tá? Vamos lembrar, a gente tem a Península Balcânica, ou ali na questão próximo ao Mediterrâneo, a gente tem uma cidadezinha muito importante chamada Creta. Isso está acontecendo lá mais ou menos a 3.000, 2.700 a.C., tá? A formação desses povos vai se dar lá. A formação dos povos gregos, já expliquei isso em aula, né? Ao contrário do que alguns pensam, não é que a galera sai do continente e começa a habitar as ilhas no mar Egeu ou no mar Mediterrâneo. Não, é ao contrário. As pessoas saem do mar Egeu e com o passar do tempo alguns vão ocupando o que hoje a gente chama de Grécia. Sempre lembrando, bom não esquecer, tá? Dá uma revisada aí. A galera que morava, né, enquanto a Creta era uma cidade-estado poderosa, tinha o domínio do mar, eles eram comerciantes, eram grandes navegadores. A galera que morava na Península Balcânica vai ter uma característica pré-histórica. Caçador, coletor, todas aquelas coisas que você se lembra lá do primeiro trimestre, tá? Até a chegada de um povo chamado os aqueus, os primeiros povos a colonizarem as terras que nós vamos entender como a Grécia, tá? Lembrando que trabalhamos em casa, na escola, não foi um povo, né? Foram os aqueus, foram os jônios, foram os dórios, foram os eólios. Vários povos invadem a Península Balcânica e esses povos formam o que a gente entende como Grécia, tá? Não podemos esquecer, quando Creta, até mais ou menos 1400, 1500 a.C., dominava antes da chegada dos aqueus, eles vão ter um nomezinho bem específico. Ou a gente vai chamar de micênicos, tá? Desculpa, minoicos, por quê? Minos, minotauros, aquela história. Ou a gente vai chamar de cretenses. Depois da chegada dos aqueus, a gente vai chamar eles, que os aqueus dominam essa cidade, de micênicos. Agora sim, porque Micenas é a principal cidade dos aqueus, tá? Não podemos esquecer, dando um salto no tempo, depois da chegada dos dórios, a formação dos genos, ou seja, daquelas unidades familiares na Península Balcânica, tá? A gente passa por um período chamado de mais ou menos 200 anos de Idade das Trevas, da Antiguidade e tal. A gente vai ter a formação das cidades-estados. Isso foi trabalhado durante todo o trimestre, vários grupos trabalharam, e vocês sabem bem a diferença de uma cidade-estado, né? Uma cidade com uma autonomia política, cada cidade vai ter um rei, e é por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala a Grécia. Pessoal, a Grécia, na antiguidade, é uma coisa completamente diferente da Grécia que a gente entende hoje, tá? Por favor, não confundam isso como alguns grupos confundiram durante as apresentações, eu chamei a atenção de vocês, ok? Mas quais foram ali já no período clássico da Grécia, tá? De 600 a 400 a.C., as duas principais cidades-estados gregas. Bom, as principais cidades-estados gregas não são as únicas, tá? Mas são as mais
vocês encontram nos livros, nos filmes, nos jogos, tá? São Atenas e Esparta. Não tem nenhuma dificuldade para se entender a diferença entre essas. E aí a gente vai trabalhar algumas coisinhas. Aconselho vocês a darem uma revisada, principalmente nessas duas cidades-estados. Tem os PowerPoints lá no site, vocês têm que ter isso no caderno, tá? Vamos dar uma olhadinha na pirâmide social dos atenienses, tá? Quando a gente fala dos atenienses, o professor Rafael está mostrando para vocês, a gente vai ter uma pirâmide social, a gente vai ter os eupátridas, ou seja, os bem-nascidos, compondo os grandes, o topo dessa pirâmide social, é a galera que ocupa, ou seja, são os grandes proprietários de terra, é a galera que, ou seja, a terra é igual a poder, se tu tem terra, tu tem poder, tá? A gente trabalhou bastante dessas coisas. E aí a gente vai ter cada elo dessa, cada andar ou cada nível dessa pirâmide referente a um extrato social representado na cidade de Atenas. A gente já vai trabalhar, o Rafael moveu ali o lado para tirar do meu rosto, eu tava inclinando para um lado, tava inclinando para o outro, agora tô aqui fugindo, né? Então a gente vai ter os eupátridas, os demíurgos, tá? Os gergóis, os metecos. Lembrem que os metecos muito importante, por causa que tanto Atenas quanto Esparta, apesar dos metecos ser uma classificação de Atenas, vão ser considerados estrangeiros, ou seja, aqueles que não são cidadão. Lembram, pessoal, questão importante para a prova de vocês, saber diferenciar. Em Atenas, o que é ser cidadão? É a mesma coisa que Esparta ou não é? Bom, não tenho certeza disso, vai dar uma pesquisadinha aí, tá? Vamos ver, lembrando, para ser em Atenas, tu tem que ser filho de pai e mãe ateniense, em Esparta também, tá? Não pode ser filho de estrangeiro, tu tem que ter uma idade mínima, tu tem que ter cumprido o serviço militar obrigatório, e isso é que te transforma em cidadão. Tá, mas professor, por que era tão importante ser cidadão nessas cidades estados gregas? Ser cidadão te dava garantias políticas e sociais. Tu era considerado um cidadão, tu podia exercer, por exemplo, na questão de Atenas, né, o voto. Tá? Quando eu tô falando de voto, eu tô dizendo, claro, desde que tu pertencesse a uma aristocracia e desde que tu estivesse cercado ou munido de alguns preceitos, né, do momento. Em Esparta, tu tem outras características, convém vocês também dar uma olhadinha, tá? Professor, não tenho certeza, não tá muito claro, dá uma pesquisadinha aí, porque é questão de prova também, né? A gente tá aqui no canal e isso cai na prova. Você só não pode esperar que eu dê as respostas da prova de vocês, tá? Outra coisa importante que seria interessante de vocês darem uma olhada e terem sobre domínio, vai ser no respeito principalmente a Esparta, quando eu falo das questões militares. Esparta vai ser uma cidade diferente de Atenas, e eu vou dizer que vocês devem saber por que elas são diferenças, tá? Não é porque a Esparta era militarizada e Atenas não, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, na política, qual que é a diferença entre Atenas e Esparta? Qual era o modelo político em Atenas? Em Atenas a gente vai ter, por exemplo, a democracia. É uma democracia para poucos, né? Ou seja, para aqueles cidadãos que pertencem à camada mais alta da sociedade, mas era uma democracia, tá? A galera reunia e votava. Em Esparta, não, em Esparta a gente tem uma monarquia, na verdade uma monarquia não, uma diarquia, porque a gente vai ter 2 reis. Cada um desses reis vai ter atribuições diferentes, cada rei vai ter algum modelo. A gente tem uma espécie, por exemplo, de constituição política um pouco diferente entre Atenas e Esparta. Quando a gente fala dos senadores, em Esparta a gente vai ter uma coisa chamada Gerúsia, um nome bem complexo, parece nome de pessoal que nascia antigamente, tem esse nome, né, Gerúsia, tá? Que nada mais a gente pode dizer que a Esparta é uma gerontocracia, né? Por quê? Porque seria um governo dos idosos, ou dos anciões. Ah, professor, então quer dizer que tu tinha que ser um ancião. Sim, bastava tu ser um ancião, e aí a expectativa de vida nesses lugares não era muito grande, então ser um ancião bastava aos 60 anos de idade, tá? Hoje, 60 anos de idade, a pessoa tá na flor da idade, um jovem, tá? Mas o fato era, viver 60 anos em Esparta, uma cidade totalmente militarizada, era algum progresso, tá? Convém também, pessoal, aqui vai a principal dica para essa prova. Comecem a treinar
pequenas redações. Ok, eu já falei bastante sobre isso na sala de aula, como vocês vão estudar e como vocês devem estudar, tá? Para vocês poder destacar. Eu não me lembro só, desculpa, tu chegou a mostrar a pirâmide de Esparta ali? Sim. Que eu tô olhando aqui, não tenho Sim. contato aqui. Não, então tá tudo bem. Lembrando, pessoal, ficou muito rápido, pausa. Quero voltar na pirâmide, volta, tá? Então, vamos lá. Infelizmente, essa vez a gente não tá tendo o contato de vocês para avaliar, tá? Mas a gente conta com a compreensão. Foi um problema, né? Um problema técnico, né? Que impossibilitou que a gente fizesse ao vivo, tá? Outra coisinha importante para a gente trabalhar, ainda trabalhando essas questões de Atenas e Esparta, vai se dar porque essas duas cidades elas são importantes porque elas vão se envolver em conflitos. A gente vai ter, no primeiro, a tentativa da invasão, né? A tentativa de invasão do Império Aquemênida. A gente não trabalhou com isso, com esse nome, né? A gente vai falar dos persas, quando os persas tentam invadir as cidades-estados gregas e aí eles vão formar uma liga, tá? E vão conseguir, né, rebater essa invasão. E também depois, quando a gente vai ter a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso vai ser um confronto diretamente entre as cidades-estados de Atenas e a cidade-estado de Esparta. Pessoal, um monte de palavrinhas difíceis que estão lá naqueles PowerPoints sobre política, convém vocês a darem uma olhadinha. Por exemplo, como que era o nome dos fóruns, como é que era o nome, quais eram os nomes. Atenas, para evitar problemas políticos e tal, ela vai inovar o sistema político dela, vem a democracia, e aí quando vem essa democracia, a gente vai ter alguns legisladores. Vejam, legislador, hoje tem Assembleia Legislativa, o que é isso? É a mesma coisa? Não. Então, para não confundir na prova, dá uma olhadinha lá. Quem são esses legisladores? A gente tem alguns nomes clássicos, né? O Psístrato, o Solon, o Drácon, né? Baita nome, um dia, né? Drácon, né? Lembra o Drácon do Harry Potter, né? Mas é um nome bonito. Mas o que esses caras fizeram? Dá uma olhadinha, estão lá nos nossos PowerPoints, a gente viu isso em sala de aula, tá? Vocês têm bastante tempo para darem uma olhada nisso aí. Em se tratando de Esparta, para terminar, a gente vai ter algumas, falando aqui das diferenças dessas cidades, eu quero que vocês consigam se posicionar, tá? Isso é a dica que eu queria dar antes. É importante para essa prova. Como eu já disse, ela é 50-50. Metade da prova objetiva, marca xizinho, e metade da prova dissertativa, né? Então vocês vão ter que se posicionar. Por que Atenas era diferente de Esparta? Porque sim. Marcou porque sim, infelizmente eu não tenho como dar certa resposta para vocês. Mas é porque era mais ou menos isso, mais ou menos aquilo. Pessoal, não se preocupem. Tá? Mas eu não sei escrever certo, mas é mais ou menos assim. Escreve do teu jeito. Eu vou pedir para vocês escreveu, lê, vê se o que vocês escreveram e ver se o que vocês queriam escrever é realmente o que vocês escreveram. Se não tem risca, bota do lado, dá um jeito ali, tá? Só vou pedir, não usem o Liquid Paper ou Errorex ou qualquer outra coisa. Errou, não tem problema. Risca, bota pro lado, que aí eu na correção eu vou rubricar todos os erros que vocês tiveram e aí eu vou saber e eu vou validar eles, tá? Então, se vocês erraram por coisa, não vai ter problema, tá? Mas eu peço, escrevam, interpretem, tentem fazer, prestem. Vocês já me conhecem, pessoal. Não, desculpa, vocês não. Mas vocês do sexto, né? O pessoal, principalmente do sétimo e do oitavo, recorre nos mesmos erros, pessoal. Mas bom, realmente vocês me conhecem. Vocês já sabem como é que foi a prova do primeiro trimestre. Vocês sabem que o enunciado de algumas questões costuma ajudar na resolução de outras questões, tá? Então, isso vai ser muito bom na hora de vocês se posicionarem. Então, às vezes eu não tenho uma ideia como escrever, tu volta lá, tá? Para terminar, a última coisa, né, depois dessa questão, tem alguns pontos específicos que alguns grupos trouxeram nas diferenças, não vamos esquecer, né, nas diferenças das artes, e nos legados da arte, da política, nas diferenças entre os espartanos e os atenienses, principalmente na participação feminina da sociedade, né, a gente trabalhou, isso é uma questão bem importante, eu acho, para se ter na mente, e ajuda vocês a pensar a diferença dessa sociedade, dessas estados.
cidades-estados dessa sociedade grega, tá? E principalmente se posicionarem a favor ou contra alguma ideia que elas pratiquem, porque é isso que é cobrado na prova. Galera, demais, é isso que eu tenho para falar. Eu só tenho a agradecer a vocês. Por favor, assistam esse vídeo, passem para os coleguinhas, voltem, peguem essas dicas, pessoal. Ah, mas o professor não falou sobre o que é tal coisa. Claro que não, pessoal. Isso aqui é uma live de revisão. Já tô falando as principais questões que temos que revisar, que são aquelas que a gente já revisou em sala de aula, tá? Por falta de tempo, alguma coisinha ficou. Então, por favor, agora pesquisem, vão atrás, falam com um coleguinha, acessa o Google, vai lá, faz uma pesquisa, vai na biblioteca, né? A nossa prova é na outra segunda, então vocês, no caso a gente tá gravando uma segunda, mas o vídeo entra no final de semana, tá? Mas então, desejo a vocês sorte e sucesso. É isso aí, falou!